Em outubro de 1972, o time de rugby do Uruguai estava a caminho de Santiago do Chile, quando a aeronave da Força Aérea caiu na Cordilheira dos Andes, a mais de 4.000 metros de altitude. Foram 72 dias de fome, dor e sofrimento. Para alguns, o final foi feliz, para outros, nem tanto. Então hoje nós vamos conhecer a história do voo Força Aérea Uruguaia 571, mais conhecido como o Milagre dos Andes. Mas antes, te inscreve aqui no canal, eu trago toda semana 2 vídeos para vocês de casos sobrenaturais, crimes, mistérios e também histórias como essa aqui de hoje, né, de acidentes. Inclusive, se tu tiver alguma sugestão, comenta aqui embaixo. E agora, vamos começar o vídeo de hoje. Então, no dia 13 de outubro de 72, o time de rugby do Uruguai estava a caminho de Santiago do Chile, num avião da Força Aérea, quando, em meio ao mau tempo, os pilotos se confundiram ali e iniciaram o procedimento de descida antes da hora. O resultado foi um impacto no cume da montanha a mais de 4.000 metros de altitude. A aeronave praticamente se partiu em 2 e desceu a mais de 300 km por hora pela neve até parar num banco de gelo. Das 45 pessoas no avião, 12 morreram no acidente ou um pouco depois. Outros 5 morreram na manhã seguinte e mais uma mulher não resistiu aos ferimentos no 8º dia. Então, os 27 restantes, né, os sobreviventes, eles viram que eles iriam enfrentar sérias dificuldades para sobreviver ali no alto das montanhas. Muitos tinham sofrido ferimentos no acidente, incluindo as pernas quebradas nos assentos da aeronave. Os sobreviventes não tinham equipamentos nem roupas para o frio, muito menos calçados, né, adequados para a área e nem qualquer tipo de material médico que pudesse ajudar. Bom, mas de início eles pensavam que as buscas estavam sendo feitas, né? E de fato estavam mesmo. Grupos de busca de 3 países procuraram um avião desaparecido. Mas como o avião era branco, ele se misturou ali com a neve, o que dificultou muito, né, enxergar aquilo lá do céu. Os sobreviventes do acidente tinham encontrado um pequeno rádio transmissor no avião e eles conseguiram fazer funcionar. Aí eles ouviram a notícia no rádio de que as buscas tinham sido encerradas no seu 11º dia. As autoridades afirmaram que não era possível que houvesse sobreviventes e decidiram então terminar a procura pelos jovens. Então 8 desses sobreviventes iniciais acabaram morrendo posteriormente na manhã do dia 29 de outubro, quando uma avalanche em cascata atingiu o local enquanto eles dormiam na fuselagem. Durante 3 dias, eles sobreviveram em um espaço muito apertado, porque com essa avalanche o avião ficou enterrado sob vários metros de neve. Inclusive, um deles conseguiu fazer um buraco no teto da fuselagem com uma vara de metal para que eles pudessem respirar, né, enquanto eles estavam lá. Bom, eles tinham uma pequena quantidade de comida, algumas barras de chocolate, lanches variados, daqueles de avião mesmo, e um garrafão de vinho. E durante os dias seguintes ao acidente, eles dividiram esses alimentos, né, em quantidades muito pequenas para que não acabasse muito rápido. Eles desenvolveram também uma maneira de derreter a neve em água. A neve derretia no sol e em seguida escorria para garrafas de vinho vazias. Aí eles começaram a pensar como eles poderiam sair dali, né, daquela situação. Então eles conversaram e chegaram à conclusão de que teriam que caminhar em busca de ajuda por conta própria. Mas isso não poderia ser feito com temperaturas tão baixas. Eles teriam que esperar, né, melhorar o tempo, até porque eles não tinham luvas, jaquetas e nem nada do tipo, né, que os alpinistas utilizam. E ainda faltavam mais ou menos 2 meses para que a temperatura começasse a aumentar. E eles teriam que se alimentar de alguma coisa, né, para conseguir sobreviver por pelo menos 2 meses, para aí sim poder buscar ajuda. Mas mesmo com o racionamento de comida muito rigoroso, o estoque diminuiu rápido. E como não tinha mais nada ali, né, como vegetação ou animais ali na montanha, o grupo sobrevivente coletivamente tomou a decisão
de comer a carne dos corpos de seus companheiros que já estavam mortos. Como eles enterraram esses corpos na neve, os corpos estavam sendo de alguma forma conservados, né? Com certeza não foi uma decisão fácil, até porque a maioria eram colegas, amigos próximos, colegas ali do rugby, né? E também muitos familiares. Muita gente de início não aceitou fazer isso, mas realmente essa era a única forma de sobreviver naquele momento. Então alguns sobreviventes fizeram o que eles chamaram de pacto de vida. Eles foram os primeiros doadores conscientes de seus corpos, jurando que se um deles morresse, eles autorizavam os outros a comerem o seu corpo para que pelo menos alguém saísse vivo dessa. Então, seguindo com o plano dessa expedição em busca de ajuda, eles fizeram alguns cálculos, né, levando em consideração o tempo de viagem até a queda e a direção do avião, e chegaram à conclusão de que estavam a cerca de 8 quilômetros de distância de um povoado. A meta era caminhar até lá e chamar o resgate. E aí, no dia 12 de dezembro de 1972, 3 dos sobreviventes iniciaram essa expedição e começaram a escalar as montanhas. Após alguns dias caminhando com muita dificuldade, eles chegaram no topo de uma montanha e lá eles esperavam avistar, né, já alguma coisa, um povoado. Mas tudo que tinha do outro lado eram montanhas e mais montanhas. Então eles perceberam que a expedição seria muito mais complexa, né, do que eles imaginavam e decidiram que um deles voltaria ao acampamento lá, né, para a fuselagem do avião, e assim os outros 2 que continuariam nessa expedição, eles teriam mais comida, no caso os pedaços dos corpos, né, e agilidade também para continuar essa expedição, essa caminhada. Então, quase 10 dias depois de terem saído do acampamento, esses 2 sobreviventes finalmente começaram a encontrar alguns vestígios ali de civilização, né? Bom, eles já estavam muito debilitados, né? Quase morrendo de fome mesmo e com pouquíssimas esperanças de encontrar alguém, quando eles avistaram um vaqueiro montado em um cavalo que estava do outro lado do rio, que eles estavam descansando. Bom, aí eles tentaram avisar para o homem o que tinha acontecido com eles, né, que eles eram vítimas do acidente, mas não tinha como ouvir, eles estavam um pouco longe, também tinha o barulho ali do rio, então eles continuaram ali e no outro dia, já que o homem percebeu que tinha alguma coisa estranha, né, ele voltou com um pouco de comida, um papel e uma caneta. Então ele amarrou tudo isso numa pedra com um barbante ali e jogou no rio, para que eles pudessem pegar. E nesse bilhete eles avisaram o homem que tinham sobrevivido à queda do avião e aí conseguiram pedir finalmente ajuda. O vaqueiro cavalgou muitas horas até a cidade mais próxima e conseguiu acionar o exército. E aí na manhã do dia que o resgate começou, aqueles que permaneceram no local do acidente ouviram no rádio que os 2 tinham sido bem-sucedidos em encontrar, né, a ajuda. E naquela tarde de 22 de dezembro de 72, 2 helicópteros carregando escaladores de busca e resgate finalmente chegaram depois de exatos 72 dias da queda do avião. Gente, 72 dias passando muita dor, frio, fome, tendo que comer carne humana para sobreviver. Eles tiveram que resgatar uma parte num dia e o resto das pessoas no outro dia, né, no dia 23, porque além de ser muito difícil de voar ali naquela região da Cordilheira dos Andes, o tempo estava muito ruim, o que dificultaria uma segunda expedição com os helicópteros. Todos os sobreviventes foram levados para hospitais em Santiago. Eles estavam desidratados, com queimaduras, geladuras, ossos quebrados, escorbuto e desnutrição. 20 pessoas morreram nessa tragédia e 16 sobreviveram. Bom, depois de um tempo, uma equipe foi enviada até lá para que os restos mortais fossem enterrados em um local seguro, né, sem o risco de avalanches. Eles construíram um altar de pedras e em cima foi colocada uma cruz de ferro em homenagem às vítimas. E escreveram de um lado, "Os irmãos uruguaios ao mundo", e do outro lado da cruz, "Mais perto, meu Deus, de ti". O que restou da fuselagem foi queimado para impedir que curiosos fossem até lá. Bom, eu dei uma pesquisada sobre livros e filmes que contam essa história, né? E realmente tem vários. Mas eu queria destacar aqui o filme que tem na Netflix, que eu acho que é de fácil acesso a todos, né? Ele se chama Vivos e é de 1993.
É um filme muito bom, conta direitinho toda a história, mas claro que dá uma agonia, né? A gente se coloca no lugar daquelas pessoas, mas mesmo assim nem dá para imaginar, né, o que foram esses 72 dias de horror que eles passaram lá, sem nenhuma esperança de serem encontrados. Gente, o que vocês fariam nessa situação? Vocês conseguiriam comer pedaços dos corpos de amigos de vocês, seus familiares, para conseguir sobreviver? Eu realmente não sei se eu teria essa coragem. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa história. E não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.